Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao assunto sobre comportamento dos gases, hoje vamos conversar sobre mistura dos gases e densidade dos gases. Turma, muito importante lembrar, gases eles tendem a formar misturas homogêneas, ou seja, com uma única fase. Você é difícil, você não consegue identificar em qual lado nós temos maior quantidade de um determinado gás e outra parte de maior quantidade de outro gás. No sistema, eles estão sempre de forma homogênea. A própria ar atmosférico é um exemplo dessa mistura, onde nós temos a maior parte de nitrogênio, uma segunda parte também abundante, só que menor que nitrogênio, de oxigênio e outros gases, como dióxido de carbono. Vale ressaltar que quando nós estamos trabalhando sobre mistura de gases, esses gases eles podem apresentar um comportamento de acordo com as variáveis que nós já vimos que são desempenhadas nessa questão de gases, como pressão, temperatura, volume. O primeiro fator que nós vamos discutir quando nós temos uma mistura de gases é a questão da pressão parcial que cada gás exerce no sistema. Basicamente, a pressão total de um sistema, turma, ela se refere à somatória de todas as pressões parciais, ou seja, cada gás contribui com uma parte da pressão no sistema que vai totalizar aquela pressão total. Temos aqui, por exemplo, gás A mais gás B, cada um com uma determinada pressão parcial, de tal maneira então que a mistura de A mais B vai determinar a pressão total, resumidamente falando, é essa somatória da pressão parcial de A com a pressão parcial de B. Basicamente, o que deve ser levado em consideração na hora de você calcular ou identificar as pressões parciais? Saber a contribuição molar de cada gás no sistema, certo? Então, a pressão parcial, ela tem essa relação com a quantidade, a fração molar do sistema desse gás. Basicamente é o seguinte, olha aqui nesse exemplo. Com base nos conceitos de pressão parcial e fração molar, suponha que um balão de 32 gramas de gás hélio, excedente de 28 gramas de dióxido de enxofre, tem um balão com essas quantidades. Primeiramente, determinando a quantidade de substância de cada gás e depois a quantidade de substância total da mistura, considerando a massa molar do gás hélio e do gás enxofre. Então, basicamente, você pega a massa molar de cada composto, calcula quantos mols existe naquela mistura de gases em cada composto. No caso aqui do exemplo, você vê que você tem de hélio 8 mols e de enxofre você tem apenas 2 mols. Visto isso, você faz a somatória dessa molaridade e calcula a fração molar de cada um. No caso aqui, se você calcular a fração molar de cada gás, você vê que do hélio ele contribui com 0,8 da fração molar, enquanto que para o dióxido de enxofre 0,2. Você sabendo a fração molar, você sabendo a fração molar de cada sistema, de cada um dos gases, e você sabendo a pressão do sistema, que o exercício pode fornecer, ou ele pode dar recurso para identificar essa pressão, você consegue identificar a pressão parcial de cada gás. Aqui nesse exemplo, ele presumiu uma pressão de 1000 milímetros de mercúrio. Então você viu ali que a pressão, a fração molar do hélio é de 0,8, 0,8 vezes 1000 é igual a 800 milímetros de mercúrio como pressão parcial do hélio. Aqui do dióxido de enxofre, 0,2 vezes 1000, 200 milímetros de mercúrio. Para ficar ainda mais claro, eu vou trazer um exemplo aqui que eu vou resolver passo a passo com vocês. Perfeito? Vamos lá. Em um recipiente fechado com capacidade para 2 litros, encontra-se uma mistura de gases ideais composta por 42 gramas de nitrogênio, 16 gramas de oxigênio a 300 Kelvin. Assinale a alternativa que expressa corretamente os valores das pressões parciais em atmosfera dos gases de nitrogênio e oxigênio, respectivamente, nessa mistura. Turma, basicamente é o seguinte, é um exercício adaptado, ele não traz as alternativas, então a gente vai calcular sem as alternativas mesmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a fração molar, o quanto que cada gás contribui de molaridade nesse sistema. Primeira coisa, então, nitrogênio, olha lá, N2, certo? Nitrogênio, qual que é a massa molar do nitrogênio, turma? A gente vai ver que o nitrogênio, um nitrogênio possui 14, 2 nitrogênios, 28. Então, um mol de 28 gramas de
gás de nitrogênio equivale, ó, a 1 mol de N2, certo? Essa é a massa molar do nitrogênio. Ele fala que você tem quantos gramas de nitrogênio no sistema? 42 gramas. Equivale a X nitrogênio. Calculando aqui, ó, certo? X equivale a 42 divididos por 28. Isso daqui vai dar equivalente a 1,5 mol de N2. Perfeito? Você tem 1,5 mol de N2. Vamos fazer a mesma ideia agora para o oxigênio. Perfeito? Oxigênio, qual que é a massa molar do oxigênio? 36 gramas de oxigênio, O2, equivale a 1 mol de O2. Certo? Quanto que é a massa molar do oxigênio aqui nesse exercício? A contribuição desse gás, desculpa, do oxigênio nesse sistema, 16 gramas. Turma, não é 36, não, é 32, que é 16 vezes 16. Calma, eu errei aqui, ó, é 32. Porque oxigênio, a massa de um oxigênio é 16, então 16 vezes 2, 32. 32 gramas de oxigênio equivalem a 1 mol de oxigênio. 16 gramas de oxigênio equivalem a Y. Vai verificar aqui, ó, que Y é igual a 16 sobre 32. Isso aqui vai dar igual a meio, 0,5. Perfeito? 0,5, ó, mol de O2. Qual que é a quantidade total de mols que nós temos no sistema? Turma, nós temos 1,5 mol de N2 com 0,5 mol de oxigênio. Logo, a quantidade total de mols que nós temos é 2 mols. Total. Certo? Total. Visto isso, vamos calcular agora a contribuição, a fração molar de cada gás nesse sistema. Turma, ó lá, fração molar do nitrogênio, ó, XN2 é igual a 1,5 sobre 2, que é igual a, você vai ver que é igual a 0,75, certo? Se você calcular agora, 1,5 sobre 2 é 1,5 dividido sobre 2, 0,75. Perfeito. No nitrogênio, olha lá, do oxigênio, olha lá, ó, X do O2, até colocar lá em cima para ficar mais fácil a visualização. X do O2 equivale a 0,5 sobre 2, que é igual a 0,25. Esse é o valor de XO02. Beleza, você tem a fração molar, agora precisa da pressão. Ele te forneceu a pressão? Não, ele não te forneceu a pressão, mas ele te fornece meios de você achar essa pressão. Qual? Através do PV/nRT. Vamos lá. Ó, pressão vezes volume é igual nRT, certo? Pressão é igual a nRT, ó, sobre o volume. Qual que é o número de mols que você utilizar aqui? O número total, 2 mols, que é o total do sistema. R, que é a constante, a gente fala que o R é igual a 0,082. 82, perfeito? Além disso, temperatura, ele utiliza 300 Kelvin. E o volume, ele te dá um volume ali, ó, de 2 litros. Você vai verificar aqui, turma, aqui, ó, 0,082 vezes 300, 24,6. É a pressão total do sistema. Visto tudo isso, a gente vai aplicar lá que a fração molar é igual à pressão parcial sobre a pressão total. Logo, X aqui, ó, 0,75, até puxar um pouquinho mais pro canto aqui, ó.
Guarda lá o 0,75 e o 0,25 que a gente tinha visto. Certo? Ó, 0,75 é igual a pressão parcial do N2 sobre 24,6. Perfeito? ATM. Tá dividindo, passa multiplicando. Logo, ó, pressão parcial de N2 equivale a 24,6 vezes 0,75, equivale a 18,45 ATM. Certo? No caso do oxigênio, lembra lá, ó, vou até fazer mais prático aqui, ó, já vou pegar esse aqui e já converter direto para o oxigênio, ó. A pressão parcial do O2 equivale a fração dele, né, vezes 24,6 ATM. A pressão parcial do O2 é igual a 24,6 vezes 0,25, 6,15 ATM. Perfeito? E dessa maneira, você descobre a pressão parcial de cada um. Então você tem que lembrar sempre disso. Descobre a quantidade molar, vê a contribuição da fração molar de cada um desses gases no sistema e trabalha em cima da pressão parcial. Certo? O segundo parâmetro que nós utilizamos na mistura de gases é o volume desse gás. Perfeito? Então, isso aqui, a receita segue uma lei que é muito importante, a lei de Yamaguchi, que ele fala o seguinte: o volume de um gás que ocupa em uma mistura gasosa é exatamente igual ao volume que esse gás ocuparia se estivesse sozinho dentro de um recipiente. Turma, se o gás estivesse sozinho no recipiente, mas ele está com outro, o volume que ele vai ocupar é o mesmo, certo? Independente do gás. Então, basicamente aqui, ó, o volume de um gás, o volume parcial daquele gás, o volume daquele gás, ele é determinado pelo volume total vezes a fração molar desse gás. E o volume total, ele é determinado por todos os volumes, a somatória de todos os volumes, certo? Então, lá, uma vez que você já tem esses dois parâmetros, olha esse exemplo aqui. Considere que uma mistura gasosa apresenta os 3 gases a seguir, com as respectivas pressões parciais, 0,60, 0,90, 1,5 atm. Quais seriam as porcentagens em volume de cada gás na mistura? Com esses dados, você consegue descobrir a fração molar de cada um. Por quê? Porque você tem a pressão parcial. Se você somar as pressões parciais, você tem a pressão total, certo? A fração molar é igual à pressão parcial sobre a pressão total. Então você descobre ali, ó, que a fração molar de nitrogênio é 0,2, de CO2 é 0,3, de H2S é 0,5. Sabendo a fração molar de cada um, você sabe que, no caso ali, 1 equivale a 100%, 0,2 daquele gás vai contribuir com quantos por cento do volume total? 20%, no caso do nitrogênio. No caso do dióxido de carbono, 30%. No caso do ácido sulfídrico, 50%. Correto? Isso é através de você sabe que 1 é 100%, a fração de cada um vai contribuir no total daquele volume, quando a gente viu que o volume total é baseado nessa fração, na contribuição da somatória de todos esses gases, logo então, 1 é 100%, a fração de cada um equivale à porcentagem do volume que contribui cada um desses gases. Para ficar mais claro, tem outro exemplo aqui. Considere a mistura gasosa a seguir. E ele te dá uma mistura pra gente que ocupa 100 litros a 2 ATMs, ele fala. 100 litros a 2 ATMs, perfeito? E 100 litros a 2 ATMs, e ele fornece ali, ó, o volume, determina o volume parcial de cada gás, ele fornece ali a quantidade de cada gás no sistema. E para determinar o volume parcial de um gás, precisamos conhecer sua quantidade de uma substância e sua fração molar. Posteriormente, sabendo o volume total, calculamos os volumes parciais. Turma, é muito importante lembrar disso. Para você calcular a pressão parcial, você tem que saber a fração molar e a pressão total do sistema, certo? Para você calcular o volume parcial, você precisa da fração molar, e se você tem o volume total do sistema, ótimo, excelente, certo? Porém, se você não tem o volume total, como é o caso ali que no último exemplo, ele fornece parâmetros para você descobrir a fração molar através das pressões. Você descobre a fração, você
sabendo a contribuição total do sistema, você consegue, por causa dos parâmetros ali de porcentagem, ver a contribuição de cada um. Voltando aqui. Você tem ali, ó, 12 gramas de hidrogênio e 32 gramas de metano. Turma, H2, quanto equivale? H2, 2 gramas de hidrogênio equivale, ó, a 1 mol de hidrogênio. Logo, 12 gramas, X. X equivale, então, aqui, ó, equivale a 12 divididos por 2, que é igual a 6 mols de hidrogênio. Esse sistema. Metano. 12, 13, 14, 15, 16. 16 gramas de metano equivale, ó, a 1 mol de metano. 16 gramas equivale a 1 mol. Quantos gramas de metano? Fala 32 gramas de metano. Equivale a Y. Você vai verificar que Y aqui, ó, é igual a 32 divididos por 16, que equivale a 2 mols de metano. Certo? 6 mols de hidrogênio, 2 mols de metano. Beleza. Qual que é a fração molar de cada um deles? Turma, somatória. Total de mols que nós temos aqui, ó, 6 com 2, 8 mols total no sistema. Total no sistema. Fração molar. Ó, fração molar do A2 é igual a 6 sobre 8, que é igual a 6 divididos por 8, que é igual a 0,75. Perfeito? No caso aqui da fração molar do metano, você pode ver que é 2 sobre 8. Perfeito? Ou 0,25. Certo? Turma, 100 litros é o total. 100 litros é o total. Fazer em preto hidrogênio, azul metano. 100 litros, certo? Equivale ali, ó, a 100%. Certo? 100 litros é 100%. Nosso sistema. No caso do... Opa. Não é nem essa relação. Tem a fórmula lá, que a gente viu, que é V, que é o volume da parcial do hidrogênio é igual ao volume total, que nós vimos que é 100, lembra lá? Vezes a fração parcial, a fração molar, desculpa, do hidrogênio. Então, o volume parcial do hidrogênio é igual ao volume total do sistema, que é de 100 litros, vezes 0,75, que é a contribuição parcial dele. Logo, você vai ver que isso aqui, 100 litros vezes 0,75, é igual a 75. Da mesma maneira, volume parcial da fórmula lá do gás metano é igual ao volume total vezes a fração molar dele, de tal maneira que é de 25. Certo? 75 litros, 25 litros. 75 litros, 25 litros. Volume parcial do metano, 75. Volume parcial do metano, hidrogênio 75, metano 25. Aplicação direta na fórmula lá, que tem que lembrar dessas formulinhas. Volume parcial é igual ao volume total vezes a fração molar. Da mesma maneira que pode cobrar, como no exemplo anterior, volume total, ele é dado a somatória ali das frações parciais. Perfeito? Por fim, densidade dos gases, turma. A fórmula de densidade é igual a massa sobre volume, certo? Se você pega a fórmula de Clapeyron, PV igual a nRT, você pega o N, a quantidade de matéria, e divide, faz uma divisão da massa pela molaridade, você consegue trocar ali, e troca ali, que são inversamente proporcional, o M pelo V, de tal maneira então que
Trocando o M pelo V, você verifica que é densidade. PM é igual a massinha sobre volume, massa sobre volume é igual a densidade. De tal maneira, então, que você pode afirmar, pela dedução da fórmula, que pressão vezes molaridade é igual a densidade vezes a constante R vezes temperatura. Passando RT, multiplicando, dividindo, a densidade de um gás ela pode ser calculada pela sua pressão vezes a sua molaridade vezes a constante vezes a temperatura em Kelvin. Para ficar mais claro, para ir finalizar a aula, esse exemplo de exercício aqui que fala sobre densidade de um gás. Ele fala da seguinte maneira. Vamos determinar a densidade do gás oxigênio submetido à pressão de 600 ml de mercúrio a 127 graus Celsius. Considere a constante R de 62 ml de mercúrio, litro mol Kelvin, e a massa molar do O2 de 32 gramas mol. Perfeito? Então, lá, qual que é a fórmula? Vamos lembrar. Densidade é igual a pressão vezes molaridade divididos pela constante R vezes T, temperatura. A pressão aqui está em quanto? 600 milímetros de mercúrio. A unidade também tem 600 milímetros de mercúrio. Logo, então, 600 milímetros de mercúrio. Qual que é a massa molar ali do oxigênio? 32 gramas por mol. A constante que você utiliza, aqui no nosso caso, ele fornece a constante de 62 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. E a temperatura, ele fala de 127 graus Kelvin, 127 graus Celsius, convertendo para Kelvin, isso dá 400 Kelvin, certo? Porque 127 mais 273 igual a 400 Kelvin. Logo, então, você tem esse valor. Realizando o cálculo de 600 vezes 32, dá 19.200. Divididos por 400 vezes 62, 24.800. Opa. Perfeito? Então, esse valor, 19.200, divididos por 24.800, é igual a 0,774 de densidade. Densidade é igual a 0,774 gramas por centímetro cúbico, aqui no caso aqui, gramas litro. Perfeito? Então, essa acaba sendo a densidade do oxigênio desse determinado sistema. Perfeito? Com isso, a gente encerra essa aula e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!